Olá, eu sou o Guaralhos e eu tenho aqui uma caixa cheia dos maiores lançamentos de jogos de 2024. Feliz Natal. Ok, eu tô sendo injusto. 2024 foi um ano recheado de lançamentos incríveis, principalmente na esfera independente da indústria. Mas 2024 também teve o azar imenso de vir logo depois de 2023, que, digamos que deixou uma impressão bem forte. Eu quero fazer uma breve retrospectiva de tudo que eu joguei esse ano, os lançamentos e os jogos que eu puxei do meu backlog. É um bom momento para começar a anotar essas coisas, né? Quem for historiador daqui a 100 anos pode me agradecer. Os primeiros jogos que eu joguei em 2024 foram alguns que eu comecei no final de 2023. Então vamos começar relembrando um evento importante. Spider-Man 2 da Insomniac foi aclamado pela crítica e pelo público. Até o presente momento era o único exclusivo do PlayStation 5 que importava, desculpa ele. Então, como um fã da Marvel, eu posso dizer que esse jogo chamou muito minha atenção. Então eu precisava urgentemente jogar Spider-Man Remastered. Eu não tinha o PlayStation 4 em 2018 e deixa eu ver aqui. Eu continuo não tendo. Então o presente de Natal que eu dei pra mim mesmo em 2023 foram os 2 jogos do Homem-Aranha disponíveis pra PC e Red Dead Redemption 2. Adivinha qual deles eu platinei? Spider-Man Remastered é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. O roteiro te joga no meio de um dia normal da vida do Peter Parker. Literalmente te coloca no traje e te deixa assumir o papel de Homem-Aranha. É a fantasia perfeita de super-herói e é imersiva de uma maneira que não víamos na indústria desde 2015 com Batman Arkham Knight. É a coisa mais brega que eu podia dizer, mas você realmente esquece o fato de que é um jogo e você se permite sentir como se você fosse o próprio Homem-Aranha. É uma sensação que eu não tinha desde que eu brincava com bonequinhos semana passada. Esse foi o único jogo que eu senti vontade de jogar até ver que literalmente não tinha mais o que fazer. E depois disso ele ainda ficou meses no meu computador, só para eu brincar de Homem-Aranha e ficar passeando por Nova York. As mecânicas de travessia e combate são impecáveis. Nossa, como eu amo essa porra de jogo. Eu até falaria mais sobre o roteiro, porque a jornada do Peter é tão emblemática que eu acho que esse jogo mudou como eu vejo o mito do Homem-Aranha além dos quadrinhos. Mas eu posso fazer isso em outro momento, porque além desse jogo, a outra parte do meu presente de Natal foi esse mesmo jogo outra vez. Spider-Man Miles Morales preserva toda a jogabilidade perfeita do jogo original, adiciona novos recursos que revigoram o combate e coloca 3 dedos de neve por cima de Nova York. Tá bom, já entendi já, vou levar 2. Pois é, uma aventura um pouco mais curta que lembra um pouco uma DLC, mas que tem personalidade o suficiente pra justificar a própria existência. Esse jogo é pro original o que Assassin's Creed Mirage foi pro Valhalla. A gente vai chegar lá, fica tranquilo. Em questão de jogabilidade, não tem nem o que falar. Esse jogo é outro golaço da Insomniac e a história coloca a mesma Nova York do Peter sob outra perspectiva, que enriquece demais o mundo do Homem-Aranha. A narrativa do Peter teve mais tempo pra construir as relações entre seus personagens, mas a vida do Miles na comunidade e a maneira como as pessoas ao seu redor são afetadas diretamente pelo seu trabalho como Homem-Aranha fazem a história do Miles parecer grandiosa e muito íntima. Além do fato de que colocar o Miles como um Homem-Aranha iniciante para contrastar com o Peter mais experiente do jogo original foi uma sacada de gênio, que entrega uma história com um impacto emocional tão potente quanto a do primeiro jogo. E por falar em impacto emocional, esse jogo fez alguma coisa comigo. Hellblade: Senua's Sacrifice é um jogo de 2017 do estúdio que estragou Devil May Cry. Ninja Theory pegou um baixo orçamento e uma equipe minúscula e decidiu fazer história. Literalmente, é um jogo curto com foco em narrativa. Ele entrega o suficiente no quesito jogabilidade, mas toda a força do jogo mora na jornada da Senua através do inferno. Uma mulher celta que decide ir atrás da deusa dos mortos para recuperar seu falecido marido já parece interessante por si só. Mas eles foram além. Senua sofre de alucinações devido à sua psicose, mas por causa da sua cultura viking, todos acreditam que isso é algum tipo de maldição. Inclusive a própria Senua. A depressão, o luto e a maldição se manifestam através da podridão, que consome o braço de Senua toda vez que você perde um combate. E o jogo te ameaça, dizendo que se a podridão alcançar sua cabeça, Senua morre. Com os sintomas da psicose, é muito difícil determinar o que é real na história e o que é a mente da Senua interpretando a realidade de maneira distorcida. E pra te atrapalhar ainda mais nisso, você tem as vozes. A personagem principal é interpretada pela Melina Jurgens, que dá uma aula de atuação. Os gráficos e a direção de arte são um espetáculo, e a história da Senua é inspiradora. Encontrar obras de arte completas assim não é comum. Hellblade é um jogo especial. E enquanto guiamos Senua por Hell, nós desenrolamos alguns emaranhados na sua mente que nos revelam verdades fortes sobre o luto. E o jogo é uma alegoria brilhante para a luta contra traumas, depressão
e até mesmo condições psiquiátricas mais sérias. E por falar em condições psiquiátricas mais sérias, Sonic Mania! Eu adoro plataformas 2D, e quando eu digo isso eu quero dizer que eu adoro Mario e não muito além disso. Mas Sonic Mania é um trabalho brilhante que não só traz de volta o Sonic clássico em estética e jogabilidade, mas eleva o que Sonic pode ser num contexto moderno. É tudo que qualquer fã do Sonic ia querer. E isso é porque o time que faz jogos do Sonic não colocou um único dedo nesse jogo. Pois é, ele foi desenvolvido principalmente pelo Christian Whitehead e pela Headcanon, desenvolvedores independentes que são fãs de Sonic. É quase um fangame oficial. Mandou bem, Sega. E o que vem em seguida pra franquia Sonic? Ele vai precisar de um advogado. Ace Attorney Phoenix Wright é um jogo onde você é um advogado que esconde evidências e suas parceiras são uma médium e um fantasma, que não é o Sonic. São jogos de apontar e clicar, é a jogabilidade mais simples que se pode ter, mas por Deus, o jogo é um espetáculo. É uma história que se move lentamente, de uma maneira muito agradável. Você realmente precisa digerir a situação para conseguir provar a inocência do seu cliente. E aí que tá. Você, jogador, sabe a solução do crime. O jogo te mostra no início dos capítulos. Quem não sabe são os personagens que você controla. Então você precisa guiar eles na direção que mostra as coisas que você viu. Apesar da procuradoria ter sempre um argumento muito convincente, o que é um saco, porque você sempre sabe que não é verdade. Mas se você quer um jogo que vai fazer você questionar o que você acha que é verdade, Firewatch tá te esperando. Jogo curto, foco em história, melancólico. Parece que eu tenho um tipo. Firewatch quase me fez chorar com um texto no começo. Tá certo que eu sou um manteiga, mas esse jogo machuca muito. Eu não quero falar demais sobre a história, porque assim como Hellblade, é lá que o jogo te pega. E eu joguei Firewatch sem saber o que esperar. Só o que eu posso dizer é que eu recomendo muito que você faça o mesmo. Nada vai te preparar para as pedras que esse jogo arremessa em você, às vezes literalmente. Uma coisa que eu acho curiosa é que o jogo é famoso por ter um final frustrante, mas eu nunca entendi o que as pessoas querem dizer com isso. O final pra mim foi tão forte quanto poderia ter sido, considerando os mistérios que estávamos seguindo o tempo todo. Mas acho que eu sou uma minoria nesse quesito. Firewatch é um jogo diferente, que eu não consigo recomendar o bastante. As interações entre os personagens e a maneira como a relação deles avança pela história foi um dos pontos mais altos em qualquer jogo que eu joguei esse ano. E pro meu próximo truque eu vou estragar tudo. Mighty Number 9. O que você espera que eu diga? Esse jogo é uma desgraça. Ele foi feito através de financiamento coletivo e foi liderado pelo Keiji Inafune, que trabalhou na franquia Mega Man antes disso. Parece que ele ajudou na criação do Mega Man, vendeu o projeto Mighty Number 9 como um sucessor espiritual da franquia em 2013 e com esse papinho ele conseguiu mais de 4 milhões de dólares para esse jogo. Eu não sabia que era só pedir com jeitinho. Um plataforma 2D que é no máximo medíocre e no mínimo um lixo. O jogo e o marketing tentam ser engraçados, mas parece que eles ainda não entenderam o que humor significa. Infelizmente, esse jogo é outro efeito colateral do financiamento coletivo, que já mostrou que pode resultar em produtos de qualidade bem duvidosa. Mas às vezes, o financiamento coletivo faz milagre. Psychonauts 2 é um projeto que transborda charme e eleva tudo que a desenvolvedora Double Fine fez com o jogo original de 2006. Os dois jogos são baseados num conceito tão absurdo quanto divertido, porque os tais psiconautas são como agentes secretos que conseguem explorar as nossas mentes como um espaço físico mesmo. E isso deixa os níveis do jogo brincarem com dezenas de conceitos abstratos, como medos, traumas, sonhos e arrependimentos, de uma maneira super leve e sem diluir os temas. É um equilíbrio difícil de alcançar, mas Psychonauts 2 anda nessa linha com maestria. Os níveis em que exploramos as mentes de outros personagens têm designs brilhantes, que comunicam tudo o que precisam sem abrir mão da jogabilidade, e a história parte de onde o primeiro jogo parou, o que pode deixar alguns jogadores desorientados no começo, mas não é difícil se localizar bem rápido. A história da franquia é muito interessante. O plano era que o primeiro jogo fosse um dos títulos-chave no lançamento do Xbox original em 2001, mas a Microsoft abandonou o projeto por diversos contratempos na produção. Algum tempo depois, a Majesco distribuiu o jogo da Double Fine, que foi um sucesso de crítica, mas ele não atingiu as expectativas de venda e a franquia acabou ficando para trás por um bom tempo. Em 2015, o estúdio anunciou o financiamento coletivo para bancar o segundo jogo, e após outra série de eventos que poderiam ter acabado com o projeto, a Microsoft comprou a Double Fine e financiou o restante do desenvolvimento do jogo, fazendo dele
ele um produto da Xbox Game Studios. É super curioso como a história fecha um ciclo quase irônico nesse sentido. E que ironia enorme, o primeiro jogo a prometer voltar às raízes de Assassin's Creed também ser o primeiro a me decepcionar. Assassin's Creed Origins me intriga desde seu anúncio oficial em 2017. Depois de alguns jogos considerados tropeços da Ubisoft na época, meu Deus como éramos felizes, Assassin's Creed Origins prometia trazer de volta a atmosfera apaixonante da franquia que os fãs tanto queriam. Eu odeio esse jogo. Na verdade, esse jogo apresenta muita coisa legal e tem uma das melhores narrativas que a Ubisoft já escreveu. Eu só não acho que esse jogo seja Assassin's Creed. Não tem onde fazer parkour porque é tudo deserto, stealth é sempre impossível ou inviável e o combate é ok, mas eu nunca quis um jogo de Assassin's Creed com foco no combate. O que houve com trabalhamos na sombra pra servir a luz? Como você pode entender seu próprio jogo tão errado, Ubisoft? Nada me enche de insatisfação como ver um boss em Assassin's Creed como se o jogo achasse que ele é um ótimo Souls-like, ou o fato de que todo inimigo tem níveis e uma barra de vida, então o stealth é inútil se o inimigo tiver um nível maior que o seu ou vida demais. Assassin's Creed não deveria ser um RPG de ação, são jogos sobre história, espionagem, conspiração e dois cultos que se odeiam e eu preciso me acalmar. Eu gosto da abordagem de Origins para com a lenda do credo e a criação das suas tradições. Eu legitimamente adoraria ver isso recontextualizado num jogo de Assassin's Creed mais tradicional. Mas eu não consigo levar esse RPG a sério, eu sinto muito. Assiste essa parte de novo e toma uma dose de cachaça toda vez que eu falar Assassin's Creed. Content Warning é um jogo online de 4 jogadores que tem a missão de viralizar no Sustube. Então eles fazem o que todo criador de conteúdo faz no começo da carreira: trapaceia. Você e até mais 3 amigos descem pra um mundo horripilante pra gravar vídeos assustadores pra mostrar pra internet na esperança de ficar famoso. E vocês fazem isso sucessivamente em ciclos de 3 dias até falharem. Aí começa tudo de novo. É uma estrutura muito parecida com a de Little Company de 2023. Então se esse nome parece familiar, você já deve ter uma ideia bem clara de o quanto esse jogo consegue ser divertido. Claro que o jogo nem se esforça tanto, a sua diversão depende 100% do quanto você consegue fazer tudo errado com seus amigos e rir disso no final de cada dia. Mas só o fato de que a premissa do jogo te permite registrar as bobagens que vocês fazem enquanto jogam, já é um motivo para escolher esse jogo ao invés das outras opções. E sinceramente, qual outro jogo te daria um grupo disfuncional de amigos que não consegue trabalhar junto? Te enganei, eles não são amigos. Marvel's Avengers foi um jogo que eu comprei por pena em 2023 quando eu descobri que ele ia encerrar as atividades online, e eu achei tão ruim que eu nunca mais abri o jogo e só fui experimentar o modo história em 2024 depois de 2 bons jogos da Marvel pra limpar o paladar. Eu nem sei por onde eu começo. Falar desse jogo é tipo dissecar um sapo, não tem graça pra ninguém envolvido e o sapo já tá morto. Imagina se você tem nas suas mãos a propriedade intelectual mais valiosa da década passada. Uma marca que até 2019 fez bilhão atrás de bilhão consistentemente, e você usa essa marca pra fazer um jogo que falha em tudo que ele tenta. A história é um porre, nenhum personagem é interessante de maneira nenhuma. O jogo chama Vingadores, mas ele tem tipo 2 cenas com todo mundo junto e no resto você joga com a Kamala, a Miss Marvel, que é uma personagem interessante nos quadrinhos, mas aqui ela é utilizada igual uma muleta pra um roteiro que não tem onde se sustentar. Olha essa garota fã dos Vingadores, ela é igual vocês, não é mesmo, fã dos Vingadores? É igualzinho. Um jogo onde o soco do Hulk e o da Viúva Negra parecem ter o mesmo efeito nos inimigos não é fácil de se levar a sério. Infelizmente, esse jogo é um desperdício do tempo dos desenvolvedores e do meu. Eu não vou fingir que não era legal controlar heróis que eu gosto com os figurinos dos filmes bons de onde eles vêm, mas até isso o jogo fez errado no começo. Todas as roupas eram compradas com dinheiro de verdade, e os figurinos que não eram dos filmes eram exóticos. E quando eles perceberam que ninguém queria jogar esse jogo horrível, eles mudaram de ideia e todos os figurinos ficaram disponíveis gratuitamente. E isso foi 70% do motivo para eu decidir dar uma chance para esse jogo. Ele é no máximo patético, e em setembro de 2023 o suporte do jogo foi encerrado, enterrando de vez qualquer atualização do multiplayer online e até mesmo a possibilidade de comprar o jogo. Pois é, esse jogo ficou 3 anos no mercado e foi abandonado logo em seguida. É uma falha catastrófica, difícil de superar, mas a DC é perseverante. Suicide Squad Kill the Justice League é um jogo da Rocksteady de 2024 e não da Rocksteady de 2015. Você deve ter achado 3 anos online patético pros Vingadores, né?
Esse jogo foi lançado há 1 ano e já desligaram as máquinas. Descansa. Ninguém aqui gosta de você. Eu não acredito que esse é o primeiro lançamento do ano que eu joguei. Eu ganhei esse jogo de graça e ainda assim tava caro. Esse jogo é uma piada de mau gosto da Rocksteady. Colocar isso no mesmo universo da franquia Arkham foi a maior estupidez que a Warner Bros. Já cometeu. Eu me enganei, mas esse jogo cospe em tudo que Batman e a trilogia lendária de jogos anteriores representam. Cada personagem que retorna, cada referência, cada tentativa de justificar a existência desse jogo cai com força. Spoiler, o Batman morre! Como assim, cara? Eu era o Batman até um jogo atrás! Como isso aconteceu? A Arlequina passa um discurso super meloso sobre saúde mental e trauma, porque o Batman foi o responsável por tanta dor emocional dela. Essa mesma Arlequina ajudou o Coringa a torturar um adolescente por meses. Mas por favor, fica à vontade. A DC mentiu pra mim, cara. A Liga da Justiça que a gente matou eram clones, ou coisa do tipo. O pouco de impacto emocional que esse jogo tinha não importa mais. Eles estão de volta. Menos a Mulher Maravilha, foda-se ela. Por que esse jogo existe? É tão difícil assim fazer um jogo com um grupo de personagens interessantes que convivem numa desarmonia divertida e entregam uma história comovente? Marvel's Guardians of the Galaxy foi o segundo maior jogo que eu subestimei esse ano. A gente já vai chegar no primeiro. Esse jogo foi distribuído pela Square Enix, os mesmos caras que estragaram o jogo dos Vingadores. Então eu não tava esperando muita coisa desse jogo não, mas ele foi uma surpresa muito bem-vinda. Os personagens têm tanto charme, a história é surpreendentemente forte para um jogo de super-heróis e a jogabilidade é esplêndida. Você joga exclusivamente com o Peter Quill, o líder dos Guardiões da Galáxia. E pra quem ouve isso pode parecer limitante, mas você controla os outros personagens através de comandos, como um verdadeiro líder. Esse jogo faz você se sentir como o guia dos Guardiões. Você tem o trabalho de administrar o combate do seu time, enquanto simultaneamente luta ao lado deles. É um conceito que faz desse jogo uma experiência única, e é a ideia perfeita para ilustrar a relação entre o Peter e o resto do time através de jogabilidade, integrando os movimentos do jogo com a narrativa de uma maneira impecável. Infelizmente, a má fama de Avengers condenou esse jogo ao esquecimento, e com medo de perder ainda mais dinheiro, a Square Enix fez um trabalho super preguiçoso com o marketing. Então muitos jogadores se recusaram a comprar o jogo com medo de outra situação igual a de Avengers, ou nem mesmo ficaram sabendo que o jogo existia, e isso pra mim é a parte mais triste dessa história. Guardians of the Galaxy merecia estar no pódio de jogos da Marvel ao lado de Spider-Man. A jogabilidade é criativa, a história é linda, os personagens e as suas relações têm uma profundidade imensa. O jogo é um absurdo de bonito visualmente falando, e ele foi esquecido por motivos totalmente fora do seu controle. E por falar em Control é mais um jogo da Remedy que eu não entendi. Eu ainda não cheguei no final, outros jogos acabaram me distraindo no caminho, mas nossa, esse jogo é doideira atrás de doideira. Totalmente psicodélico. Toda vez que eu achei que as coisas estavam começando a fazer sentido, o jogo puxa o tapete debaixo do meu pé e dá um tapa na minha cara. Isso não é novidade. Control segue os moldes de Alan Wake, tradicionais da Remedy Entertainment, e o jogo faz isso com maestria. A narrativa se passa num mundo confuso, onde você explora o Bureau Federal de Controle, olha aí, que está possuído por uma anomalia sobrenatural chamada Hiss. Mas a história, na verdade, segue a protagonista Jessie em busca de respostas sobre o paradeiro de seu irmão, guiada por uma voz na sua cabeça. É uma aventura, e a jogabilidade é super interessante. Conforme você explora a Oldest House, você desbloqueia novas habilidades que lentamente te transformam numa super heroína, e o design brutalista do Boreal é um plano de fundo espetacular para toda a violência e a exploração que desenrolam enquanto tentamos retomar o controle, olha aí, do prédio. E enquanto Control é super sério com uma fina camada de ironia por cima, The Looker é super ironia com uma fina camada de vai se fuder. The Looker é um jogo curto de quebra-cabeças que satiriza jogos independentes pretensiosos como The Witness, que eu pessoalmente não joguei. É tipo ver o Candidato Honesto do Leandro Hassum antes de ver o Mentiroso do Jim Carrey. E o que é mais engraçado ainda é que na Steam a paródia tem avaliações melhores do que o jogo original. Não dá pra inventar essas coisas. O jogo é hilário, gratuito e tem menos de 2 GB. Eu não vou nem te incomodar falando mais do jogo. Pega ele na Steam e me conta depois. Esse próximo vai ser rápido porque meu interesse nesse jogo durou menos do que a minha paciência jogando paciência. Horizon Zero Dawn é um bom jogo, com uma boa história, e eu sempre encontro bons motivos pra jogar outra coisa. Eu não consigo explicar, é um jogo muito bem feito, com gameplay satisfatório. O combate é interessante, o stealth é muito gratificante e o mundo aberto é bem projetado.
Eu só não me importo com nada que esteja acontecendo aqui. Talvez eu dê outra chance pro jogo esse ano com um remake super necessário que eles fizeram, igual essa cirurgia super necessária que eu fiz agora. Eu finalmente tenho 3 rins. WarioWare Move It. Eu amo a franquia WarioWare e Get It Together até hoje é um dos meus jogos favoritos no Switch. Eu não achei que teríamos outro jogo da franquia até o próximo console da Nintendo, mas não só tivemos mais um jogo, ele também é um sucessor espiritual de WarioWare Smooth Moves do Nintendo Wii. Smooth Moves é um favorito entre a maioria dos fãs, mas eu ainda não joguei por causa da alta do dólar. Então foi muito legal ter essa nova experiência usando os Joy-Cons. É um jogo magnífico e muito criativo. Você usa poses e os movimentos dos controles para completar vários microjogos de 5 segundos. É intenso, mas muito divertido. Quando o jogo foi anunciado, eu achei que parar para fazer as poses ia atrapalhar o ritmo corrido típico de WarioWare. Mas não, eles são uma adição super natural para a fórmula. No modo história, nós seguimos o Wario e seus amigos numa aventura para um resort de férias. E por mais que esse jogo saiba que a história é só uma desculpa para contextualizar os mini-jogos, eu ainda acho que a ambientação do jogo é muito alegre e super interessante. Eu gosto como eles explicam as poses usando pedras místicas da ilha, quando na verdade são só os controles na sua mão. É uma maneira criativa de instruir o jogador com elementos da própria história. Move It pode ser o sucessor de Smooth Moves, mas com Get It Together, eu acho que o Switch tem um par de jogos que elevam WarioWare de várias maneiras. São 2 jogos bem diferentes, que entregam diversões quase complementares, então um jogo acaba elevando a experiência do outro. Falando nisso, Senua's Saga Hellblade 2 foi um jogo que dividiu um pouco os fãs. Muitos jogadores acharam que o primeiro game é superior em todos os quesitos exceto pelo visual, e muitos outros não sabiam o que esperar e acabaram se decepcionando quando viram que é um jogo curto com foco em narrativa. É isso que acontece quando você pula um jogo. Eu não tô entendendo nada. Eu devia ter jogado o 3 primeiro. E por mais que eu saiba que o primeiro jogo é superior em vários aspectos narrativos e de gameplay, eu não consigo evitar. Hellblade 2 é meu lançamento favorito de 2024. Ele é tudo que eu queria de uma sequência para Senua's Sacrifice, e a narrativa mantém tudo que eu amei do primeiro jogo intacto. Ele só constrói por cima da fundação que o original estabeleceu. A apresentação do jogo é um sucesso indiscutível. O jogo completamente te afoga na melhor atmosfera celta que eu já vi em qualquer mídia. O que a Ninja Theory fez com essa ambientação é cinematográfico como nenhum outro jogo. A fidelidade gráfica também é de deixar qualquer um boquiaberto, e eu não sou um cara que liga muito pra gráficos, como você pode imaginar, mas é surreal o quanto esse jogo avança no quesito técnico, mas mantém uma identidade artística super autêntica também. É tudo tão tangível e detalhado e vivido, e isso se estende também às performances. Todo personagem é interessante, especialmente pelo histórico que eles já têm entre si, então nós, como os jogadores, habitamos um mundo com culturas diferentes, povoados rivais e preconceitos, tudo isso que já existia ali antes da nossa chegada. No primeiro jogo, nós vemos tudo através dos olhos da Senua, e qualquer outra pessoa era meramente uma das vozes na nossa cabeça. Mas dessa vez, temos todo um time ao nosso redor. E isso pra mim é muito simbólico do novo tema que o jogo explora através da sua parábola. No jogo original, estávamos literalmente sozinhos no inferno. A gente tinha que se arrastar e lutar pra superar o nosso luto, mas isso nos deu força. E hoje, viemos aqui acabar com os culpados, mas o que encontramos é uma ameaça literalmente gigante, muito maior que a gente. Agora, nosso papel é usar a força que encontramos na nossa luta anterior para guiar outras pessoas através de suas próprias batalhas. Meta que é lindamente ilustrada pela podridão, que não mais assombra Senua, e sim uma das pessoas que ela veio matar. Isso te mostra que todo mundo tem demônios para derrotar. Até aquelas pessoas que nos fazem mal podem ser redimidas através do diálogo e da compaixão. Nem todas, mas pelo menos algumas sim. Falando desse jeito parece uma lição muito brega, mas ela é aplicada com maestria e pra mim é a evolução perfeita para os temas de superação do primeiro jogo. Mas eu sei que você tá pensando, guaralhos, história não é tudo, eu não quero jogar um livro, e eu digo pra você o seguinte: você podia pelo menos tentar. Enquanto o primeiro game tinha mecânicas de combate mais diversas e puzzles mais complexos, Saga te coloca em um trilho bem linear, que exige muito menos habilidade, te permitindo focar suas atenções na qualidade narrativa e atmosférica da experiência. Enquanto eu prefiro o combate intenso e os puzzles malucos do primeiro jogo, eu vejo por que eles mudaram a abordagem dessa vez. E comprometer o gameplay não é o ideal, mas ainda tem o suficiente para viver a fantasia celta que o jogo vende. E o primeiro já não era tão focado em gameplay
gameplay, então eu não acho que a gente perdeu muita coisa. Eu me apaixonei por esse jogo. A história dura no máximo 9 horas, mas eu joguei por quase 30, pegando os colecionáveis e jogando de novo com narrações diferentes. Fora o modo foto, todo bom jogo tem um modo foto. Quando eu terminei o primeiro Hellblade, eu não sabia como eles iam continuar a história da Senua, porque o jogo conclui de maneira bem definitiva os seus temas. Então, para dar sequência nessa história, eles iam precisar de um milagre. Para mim, Hellblade 2 é justamente o milagre que eles precisavam. E eu acho que logo eles vão precisar de mais um. Microsoft, por favor, não fecha esse estúdio também. Caso você não lembre, a Xbox fez a idiotice de fechar a Tango Gameworks, estúdio responsável pelo jogo Hi-Fi Rush, em 2024. Mas por sorte, a Krafton resgatou a empresa na última hora com uma aquisição estratégica. Se o sucesso e a qualidade de um jogo como Hi-Fi Rush não são o suficiente para proteger o seu estúdio da Xbox, eu temo e torço pelo sucesso estrondoso da Ninja Theory. Enquanto isso, do lado da PlayStation, Sackboy andou para Astrobot poder flutuar, e Sackboy A Big Adventure é um poço de carisma e felicidade. Esse jogo ignora partes importantes do que fazia Little Big Planet um sucesso do PlayStation, principalmente o construtor de níveis. Porém, colocar o universo artesanal de Sackboy em uma plataforma 3D é a fórmula perfeita para uma experiência alegre e cheia de leveza. É muito similar em estrutura e jogabilidade aos jogos Super Mario 3D Land e 3D World, mas com uma apresentação espetacular e um estilo gráfico de cair o queixo. Cada nível do jogo transborda personalidade. É um jogo que se inclina mais na direção de um público infantil, então a história não é nada pra se impressionar, mas também não é nada cansativo ou que distraia da jogabilidade inspiradora desse jogo. E por falar em inspiração, uau! Esse jogo me inspirou a jogar alguma outra coisa melhor. É brincadeira, eu até gosto bastante de Days Gone, mas tem alguma coisa que faz dele um jogo muito fácil de ignorar, sabe? Se eu tiver um mínimo interesse em qualquer outro jogo, eu acabo deixando Days Gone de lado, é inevitável. Eu joguei por boas 10 horas, mas mesmo assim o jogo não me prendeu, o que é muito curioso, porque eu não tenho nenhum grande problema com o jogo. Eu gosto da jogabilidade de sobrevivência e a história também não é nada mal. Acho que é uma situação meio parecida com Horizon Zero Dawn. Quem sabe um dia eles não cospem um remaster disso e eu penso em dar uma chance de novo. Mas sei lá, eu não acho que eu ia querer um remake desnecessário de um jogo de zumbis, não é verdade? Eu ouvi tanta gente falando bem desse jogo nos últimos 10 anos e, por Deus, eles tinham razão. The Last of Us é uma obra-prima. Tudo o que eu gostei em Days Gone é executado aqui com precisão cirúrgica, péssima escolha de palavras, e mesmo sabendo quase tudo sobre a história, esse jogo ainda conseguiu me emocionar profundamente. É difícil pensar em algo pra dizer que já não tenha sido dito 1 milhão de vezes, mas eu vou tentar. The Last of Us é um jogo de ação dos mesmos criadores de Crash Bandicoot. Obviamente. O jogo conta a história de uma figura paterna violenta e frustrada, que é obrigada a cuidar de uma criança que vai lhe ensinar múltiplas lições bonitas sobre responsabilidade e afeto. Perdão, gente, eu me enganei. Na verdade, eu tava descrevendo esses jogos e Logan. É uma fórmula que a essa altura nós já vimos dezenas de vezes. Mas a história do Joel e da Ellie se desenrola de maneira tão orgânica e tão autêntica que é impossível não se encantar pelos dois e só torcer pra tudo dar certo. E considerando que o mundo acabou 20 anos atrás, torcer pra tudo dar certo é se iludir muito, tá tudo uma desgraça. A história sem dúvida é o carro-chefe do jogo. Ela é cativante e ridiculamente bem escrita. Mas diferente de vários outros jogos com foco em narrativa, a jogabilidade aqui é super diversa e não sofre nem um pouquinho. O jogo é cheio de mecânicas de combate e criação, você pode abordar certas situações de algumas maneiras diferentes e no geral é uma experiência muito satisfatória, que literalmente não deixa nada a desejar. E eu quero mencionar rapidinho o espetáculo visual desse jogo. Todo o cenário e personagem tá gravado na minha retina, de tanto que eu parava e ficava olhando pro jogo sem fazer nada. Modo foto. Ponto final. É difícil descrever uma experiência como a desse jogo, e eu realmente acho que eu não sou mais o mesmo depois de jogar The Last of Us. Ele é especial desse jeito. Em contraponto, Assassin's Creed Mirage é a segunda tentativa da Ubisoft de me convencer que eles ligam pro que eu penso. O grande retorno de Assassin's Creed da maneira que você se lembra, com foco em stealth e parkour.
é ok. Mirage conta a história de Basim antes de ele conhecer Eivor em Valhalla, e o jogo começou seu desenvolvimento como uma DLC, por isso ele é significativamente mais curto do que os outros Assassin's Creed modernos, o que poderia ser uma qualidade pra mim se o jogo fosse direto ao ponto. Durante as primeiras horas, a história avança de maneira bem natural, mas depois que Basim se torna de fato um assassino, as coisas começam a enrolar bastante por causa do sistema de investigação. Mirage traz consigo a mesma árvore de pistas usada na trilogia RPG da franquia, mas aqui eu teria preferido algumas rivalidades mais diretas, que complementam a jornada de Basim e que agregam alguma coisa na história. Por outro lado, o combate é um pouco mais enxuto nesse jogo, e a possibilidade de escapar através do parkour deixa os encontros muito mais interessantes, na minha opinião. Eu adoro como Mirage retorna algumas tradições da franquia, como a iconografia dos assassinos e a visão de águia real, além da literal. E é aí que tá. Em quase todos os aspectos, o jogo parece um compromisso curioso entre os interesses dos dois lados da fanbase, mas eu acho que ele não satisfaz 100% pra nenhum dos dois. Pra mim, é um passo na direção certa e eu respeito muito a Ubisoft por me entregar o que eu pedi desde 2017. Mas eu temo que Mirage seja uma exceção pra regra e não um pivô inspirado em melhorar a franquia. Super Mario Maker 2 é Mario infinito, não tem do que reclamar. Funciona como jogo, funciona como ferramenta de criação. Eu fiz um nível que eu achei muito bom e não tive paciência pra pensar em mais nenhum. O jogo tem vários níveis feitos pela própria Nintendo como se fosse um modo história, e você ainda tem acesso a todos os níveis publicados por jogadores do mundo todo. É ótimo, mas tem alguma coisa em mim que prefere os jogos feitos inteiramente pelos desenvolvedores da Nintendo. Acho que jogar Super Mario Wonder primeiro me deixou mimado. Eu não vou beber isso. Não foi a Nintendo que fez. Outer Wilds é o jogo de exploração mais bem executado que eu já vi na minha vida. Você tem uma nave espacial, um mini sistema solar e algumas horas para descobrir as respostas sobre o fim do mundo. É um jogo cheio de mistério e o fato de que seu personagem tá preso em um loop temporal te obriga a absorver cada descoberta individualmente de maneira muito delicada. É um jogo sobre espaço, então é muito adequado que a atmosfera seja a minha parte favorita do jogo. Esse universo inteiro é tão amigável e aprender sobre suas histórias e seus mistérios é muito prazeroso, apesar de que em alguns momentos pode ser um pouquinho desafiador. Quando você abre o menu e a música começa a tocar, você já sente a sua imersão nesse universo começando. É uma sensação muito aconchegante, parecida com Firewatch. Agora, para um lugar que é o oposto de aconchegante, Pulse é um jogo de exploração e labirintos que usa a atmosfera de espaços liminares para estragar o seu dia da melhor maneira possível. Nesse jogo, você explora um ambiente de piscinas que lembra lugares que você pode ter visto antes, mas a ausência de outras pessoas ou música ou qualquer elemento que te ajude a se localizar geograficamente e temporalmente fazem desse lugar um labirinto muito desconfortável. É o primeiro jogo que utiliza o conceito do Backrooms corretamente, na minha opinião. Eu não suporto o fato de que todo jogo desse estilo costuma ter algum tipo de monstro ou entidade te perseguindo. É medo barato que te distrai completamente da parte interessante do conceito, a familiaridade distorcida dos ambientes. Nesse jogo, a única ameaça mora na sua própria capacidade de imaginá-la. Pois é, o jogo nem tem monstro nenhum, você tá sozinho, mas você nunca se sente sozinho de verdade. O jogo te afoga, péssima escolha de palavra, em uma atmosfera extremamente tensa, mas nunca alivia essa tensão com um susto ou coisa do tipo. O jogo brinca com a sua percepção de realidade, e conforme você avança, o ambiente vai fazendo cada vez menos sentido. É impressionante como a construção desse lugar foi estruturada para te dar a sensação de perigo iminente. Todo canto pode ter uma ameaça, mas nunca tem. Isso é muito pior do que só um susto. É terror de fato. É um jogo onde tudo o que você faz é andar e sentir medo. Nota 10. E quando você achou que eu tinha superado meu vício, Marvel's Midnight Suns é um jogo de estratégia e batalha por turnos usando cartas. Se fosse qualquer outro jogo, essa seria uma lista de sintomas terminais de eu não me importo. Mas Midnight Suns foi a minha maior surpresa do ano. Que jogo espetacular! Todas as mecânicas do jogo são minuciosamente estruturadas para uma experiência super dinâmica, e todos os detalhes dos níveis, desde o posicionamento dos inimigos até os sistemas de custo dos ataques,
são projetados para manter a inércia de maneira super elétrica. Eu subestimei demais o quanto eu podia gostar desse jogo, mas no fim das contas foi um dos meus favoritos do ano, com mais de 65 horas de gameplay, e eu tenho certeza que umas 15 horas disso foi só cutscene, mas ainda assim, foi o primeiro jogo desse estilo que realmente me conquistou. O ritmo do gameplay é quase hipnótico, e a história também não é nada mal. Eu adorei como você pode construir relações com determinados personagens, e todos eles são tão distintos e autênticos que você realmente cria uma imagem sólida da personalidade deles na sua cabeça, independente de como você os via antes desse jogo. Nele você controla Hunter, que é um personagem original de Midnight Suns que você personaliza do jeito que você quiser. É uma ideia que me causou estranheza no começo. O jogo tem tantos personagens legais, eu não quero ser esse mané aleatório, mas com o tempo ele simplesmente se tornou parte daquele grupo de heróis que eu gosto na minha cabeça. Eu digo ele porque eu quis deixar meu boneco parecido com o Markiplier, mas Hunter pode ser o que você quiser. A história de Hunter é surpreendentemente cativante, e como ela se conecta com os outros heróis através das missões, é impossível não se empolgar para descobrir o que acontece em seguida. Infelizmente, eu não fui o único a subestimar esse jogo e ele decepcionou financeiramente. Então é improvável que algum dia haverá outro jogo desse estilo, mas eu mantenho os dedos cruzados. E por falar em jogos incríveis que decepcionaram financeiramente, Prince of Persia: The Lost Crown foi um presente da Ubisoft. Esse jogo representa o melhor que o gênero do Metroidvania tem para oferecer. É frenético, minucioso, inspirado, eu nem sei por onde começar. Talvez não seja o que os fãs tradicionais de Prince of Persia estavam esperando, mas o jogo funciona como nenhum outro nesse nível da indústria. Lost Crown representa uma prioridade em gameplay e game feel que não costuma sair da esfera independente dos jogos. Ver um estúdio grande se concentrar numa experiência dessas é lindo, especialmente quando esse estúdio é a Ubisoft, porque eles precisam muito de um acerto. Mas claro que, sendo a Ubisoft, quando esse jogo não atendeu suas expectativas, o time responsável por essa obra-prima foi desfeito e distribuído entre outros projetos. Eu não sei se isso mostra um problema nas expectativas da indústria, nas expectativas do público, ou ambos, mas esse é o tipo de jogo que faria história se ele não tivesse sido distribuído por um estúdio tão controverso. Singularity é um jogo de 2010 que eu descobri por acidente no YouTube e eu precisava imediatamente saber mais sobre essa história. Jogos de tiro e ficção científica são abundantes, especialmente nessa era da 7ª geração, mas esse jogo é diferente. Nele, você explora uma pequena ilha da antiga União Soviética, onde haviam vários experimentos estranhos com um elemento misterioso, e ondas de energia nessa ilha te transportam entre o passado e o presente. Toda a história acontece por causa da sua influência no passado e você precisa resolver a bagunça que você mesmo começou. É incrível. Você tem uma ferramenta no jogo que te permite consertar e envelhecer objetos nessa ilha, e as mecânicas de tiro são ótimas. O jogo foi desenvolvido pela Raven Software, que até hoje auxilia na produção de Call of Duty, mas é uma pena que ela só trabalhe nisso, porque Singularity me mostra que esse estúdio é capaz de fazer uns projetos mais experimentais muito interessantes. The Plucky Squire, ou O Escudeiro Valente, é um indie que merece toda a atenção que conseguiu alcançar. É um jogo de aventura cativante, inteligente e principalmente é um espetáculo visual. Toda a proposta gira em torno de personagens de um livro infantil, em uma aventura que escapa das páginas da obra. E por si só, a premissa imediatamente estabelece o tom, guia a estética e sustenta a narrativa do jogo. Quanto mais você pensa na proposta, mais ela te conquista. E isso já seria o suficiente, porém, como já é de costume, o jogo decide ir além. Com sua mecânica única que te permite explorar mundos 2D na página e 3D na escrivaninha, cada capítulo da história te coloca em uma situação diferente, que lembra jogos clássicos das gerações passadas, além de contar com diversas outras referências da cultura pop. Claro que isso tudo é só charme, mas no assunto da jogabilidade, ele pode acabar afastando alguns perfis de jogadores que esperam um desafio maior. Sejamos francos, só de olhar dá pra saber que o jogo mira num perfil mais jovem. Não que seja um jogo exclusivamente pra crianças, mas é um jogo que permite que as crianças curtam com facilidade também. É um jogo pra família, que na maior parte do tempo tenta ser o primeiro Zelda do bebê. Mas os puzzles, as sessões de plataforma e os incontáveis níveis especiais com gameplay alternativo são um deleite pra qualquer jogador que se respeite. É a jogabilidade mais variada que eu já vi na indústria. É impossível prever o que o jogo vai te trazer em seguida e ele não decepciona nenhuma vez. Eu aguardei ansioso pelo lançamento e valeu cada segundo de espera. Porque esse é o tipo especial de jogo que, se você joga quando criança, ele fica contigo pra sempre. E se você for adulto, ele faz você se sentir criança de novo. E
Mantendo o espírito de aventura, The Legend of Zelda é uma das minhas franquias favoritas da Nintendo, e um par de jogos no Switch feitos pelo mesmo time são joias da minha coleção. Claro que eu tô falando de Link's Awakening e Echoes of Wisdom. O remake de Link's Awakening é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Eu me lembro que eu terminei a história pela primeira vez esperando pelo meu turno no trabalho em 2022, e desde então esse jogo se tornou precioso pra mim. Então quando eu descobri que a Grizzle, desenvolvedora desse remake, tava fazendo um jogo próprio com uma história original e a estética de Link's Awakening, eu explodi de empolgação. Eu sei que Breath of the Wild e Tears of the Kingdom são os queridinhos do Switch, mas eu ainda não joguei nenhum dos dois, porque eu simplesmente adoro os Zeldas tradicionais em 2D, então eu tava desesperado por uma história nova contada nesse estilo. E ainda por cima é o primeiro jogo da franquia onde a Zelda é a protagonista, então só o fato desse jogo existir, pra mim, é uma vitória incrível. A jogabilidade é curiosa, porque a princesa não usa uma espada, então o combate não é exatamente o foco do gameplay. Ao invés disso, ela tem uma varinha de condão, capaz de criar réplicas de objetos que você encontra no mundo. São os chamados ecos, então eu gosto muito de como o desafio é focado na exploração do mundo e na maneira como você usa os seus ecos para resolver certas situações. Esse recurso adiciona um certo elemento de estratégia no jogo, que eu adoro, mas conforme você aprende mais e mais ecos, a navegação entre eles pode ficar meio cansativa. Mas isso tá longe de ser um problema sério, porque o jogo é muito criativo em como ele usa os ecos, e sempre é interessante testar algumas soluções diferentes para dilemas parecidos. Lembra quando eu disse que a princesa não usa uma espada? Ignora. Zelda consegue por alguns momentos incorporar o espírito da coragem, que a permite usar mecânicas de combate parecidas com a do Link, mas isso custa um medidor de energia, então nem sempre é a melhor opção contar com o combate da Zelda. Eu aprecio isso, eu realmente sinto que eu tô controlando um personagem diferente do Link, e o poder de criar ecos é tão mais interessante que eu quase sempre opto por só usar a varinha mesmo. A história é bem simples, mas o charme dos personagens deixa ela muito especial na minha opinião. Acho que seria injusto comparar esse jogo com Link's Awakening, visto que lá a história é completamente isolada de Hyrule e é meio experimental. Então o departamento criativo tomou muitas liberdades que eu não acho que a Nintendo iria permitir hoje com Zelda. Mas a narrativa ainda é o ponto mais forte do remake e do jogo original de 93. Então apesar da história de Echoes of Wisdom não ser tão intensa, eu também não acho que ela estava tentando ser tudo isso. E pro que ela entrega, eu acho que ela é um sucesso. A atmosfera do jogo é muito tangível. Eu não acreditei que eles voltariam com um visual meio plástico do remake, mas eu fiquei feliz demais com o retorno dessa estética. Eu espero que a Grizzle continue trabalhando com a Nintendo. Os dois Zeldas do estúdio são grandiosos e eu adoraria ver o que eles fariam com outras franquias da empresa. Talvez alguns nomes adormecidos, tipo Kid Icarus ou Wario Land. Copycat é um jogo australiano independente da Spoonful of Wonder e distribuído em partes pela Nuvem, empresa brasileira que está representando lindamente na indústria. É curioso como há alguns anos eu descobri no YouTube por acidente uma entrevista com um casal australiano, desenvolvedores que estavam iniciando a produção de Copycat. Eu achei fofo e coloquei o jogo na minha lista de desejos, e anos depois a própria Nuvem decidiu distribuir esse jogo aleatório que eu achava que só eu estaria empolgado pra ele no Brasil inteiro. Sei lá, eu acho uma coincidência legal. O jogo é uma plataforma 3D que conta a história de uma gatinha chamada Dawn, que sofre pra se acostumar com a vida caseira pós-adoção, mas tem seu lugar roubado por uma cópia, o que magoa muito. É um jogo bem simples sobre amor, abandono e redenção emocional, e o jogo trata esses assuntos sérios de maneira bem esperta. Em alguns momentos pode até parecer que o diálogo e os temas ficam um pouco brega, mas eu acho que isso adiciona ao charme de feito em casa desse jogo indie que claramente abriga muito carinho nos desenvolvedores. Eu disse que o jogo era uma plataforma 3D, mas eu continuo achando isso meio redutivo. Conforme a história segue seu rumo e alguns novos objetivos vão aparecendo, alguns Quick Time Events e modalidades alternativas de gameplay vão se revelando. É um jogo difícil de explicar, mas eu adorei assistir ele sair do papel, e ele é tão baratinho que eu insisto que você dê uma chance. Eu achei esse jogo encantador. Agora para outro jogo encantador, Buckshot Roulette. É um roguelike, um FPS talvez, porque ele tá em primeira pessoa e você dá tiros. Eu honestamente não sei como descrever esse jogo. Nele você joga uma versão maluca de roleta russa, porque roleta russa já é um jogo tão normal, né? Com uma espingarda. Se você sabe o mínimo sobre armas, você já deve ter percebido o problema aqui. Mas o jogo utiliza de cartuchos vazios para distribuir a chance entre os jogadores, que são você mesmo e...
aquilo. Eu gosto como o jogo adiciona elementos de estratégia com os itens. Alguns te permitem deduzir melhor se o próximo tiro tá carregado ou não, e outros limitam a ação do amigo ali. É bem interessante, bom jogo. Forza Horizon 5 é tudo que The Crew 2 da Ubisoft queria ser quando crescer. O jogo tem um modo história que eu honestamente não dou a mínima, mas nossa, como dirigir é ótimo aqui. Os gráficos são espetaculares e o jogo tem um certo elemento de arcade que eu acho muito cativante. Enquanto eu ainda sinto como se eu estivesse realmente dirigindo. Eu imagino que a ambientação vende essa fantasia muito mais do que a jogabilidade, porque o jogo tá longe de ser um simulador. Olha como esse carro esportivo pula bem no deserto. A ideia do jogo não é exatamente replicar a realidade, mas te dá uma experiência parecida com o sonho perfeito da corrida urbana, quase como uma realidade melhorada, mais simples, mas também mais divertida. E para um jogo que a cada ano parece mais um simulador de vida real, Detroit Become Human é um jogo 100% focado em narrativa. A jogabilidade guia a história dependendo da maneira como você age com os personagens. É um estilo de jogo que a Telltale popularizou há bastante tempo e a Quantic Dream é famosa por seguir esse rumo. Me dá um pouco de medo falar no assunto dessa desenvolvedora, porque esse é um balaio de gato gigante envolvendo o dono dessa empresa, mas o jogo é ótimo. Nele você segue os passos de 3 androides com histórias que acabam se cruzando num mundo que os odeia, ou melhor, os trata como objetos. Então pra mim o jogo é um estudo sobre consciência, como se qualifica o que é vida consciente ou não. É extremamente cativante e as situações individuais onde os personagens se encontram são ótimos momentos de suspense e às vezes alívio de tensão. Eu particularmente gostei muito da parcela do jogo focada no Connor. Ele foi projetado para ajudar a polícia nos casos recentes de androides que parecem ter desenvolvido autoconsciência. Ele se junta a um tenente rabugento que na minha gameplay lentamente se abre ao seu novo amigo androide. Eu quero muito jogar outras vezes e ver as outras maneiras como a história desses dois pode ser diferente. Outro androide que acompanhamos é a Kara. Ela é um núcleo emocional fortíssimo. Você realmente torce para que tudo dê certo com ela no final. Eu não quero dizer muita coisa, mas a jornada dela envolve diretamente uma garotinha chamada Alice, que a Kara faz de tudo para proteger. A história das duas é muito tocante, e eu sinto que eu consegui um ótimo final baseado nas minhas escolhas. Por último, o Marcus é um androide que inicia uma revolução na cidade de Detroit. Ele luta pelo reconhecimento dos androides como uma forma de vida consciente, e a história dele é cheia de sacrifícios e momentos de muita adrenalina. No geral, é um jogo espetacular, que eu mal posso esperar para visitar outra vez e conhecer as outras faces dessa mesma história. Por outro lado, eu não quero voltar pro mundo de Crash Bandicoot 1 nunca mais. É brincadeira, Crash Bandicoot é um jogo de plataforma muito diferente do que eu estava acostumado até aqui. Ele é um plataforma 3D, mas os níveis são literalmente lineares, como se você pegasse um plataforma 2D tipo Sonic e girasse ele 90 graus em direção da câmera. É difícil de explicar, mas é uma experiência muito legal. Eu tô absolutamente viciado nesse estilo de jogo. Eu tô jogando através da Insane Trilogy no meu Nintendo Switch e tem sido muito 10. A maior parte do tempo. Sei lá, cara, o jogo é ótimo, mas às vezes ele me frustra muito. Algumas plataformas são muito difíceis de alcançar e todos os níveis têm 1 milhão de caixas que eu nem sei por onde começar a procurar. Eu sei que isso é o que os jovens de hoje chamam de skill issue, mas eu não me importo. Isso é um jogo pra criança que eu adulto acabo me estressando pra terminar. Outros jogos são desafiadores, claro, mas eles têm vidas em abundância ou infinitas. Eu nunca sinto que eu tô seguro em Crash porque é tão difícil juntar 100 mangas escrotas e ganhar outra vida. Mas no geral mandou bem Naughty Dog. Pra um jogo sem um macho peludo triste, vocês estão tirando de letra. E pra outro jogo sem um macho peludo triste, Little Nightmares? Eu tô escrevendo há muito tempo, pular de um jogo pra outro tá ficando difícil. Little Nightmares foi um jogo que eu não joguei o quanto ele merecia. Ele é uma plataforma 3D com uma história muito intrigante e mecânicas simples que te desafiam um pouco pela natureza do jogo que não te guia. Tudo é um mistério pra você jogador, tanto quanto pra personagem principal. É um jogo com uma atmosfera densa e muito desconcertante em alguns momentos. Você se sente muito pequeno, sabendo que todas as ameaças desse lugar estranho são muito maiores e mais fortes que você. É uma sensação muito parecida com a que eu senti jogando Inside, um dos meus indies favoritos. Então Little Nightmares deveria ter sido meu foco por semanas, mas eu travei num quebra-cabeça e fui jogar o rato laranja que me irrita, me desculpa. Eu quero muito terminar esse jogo em breve, então eu vou guardar meus pensamentos mais específicos pra outra ocasião. Esse próximo jogo vai dar trabalho, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. A Quiet Place: The Road Ahead é um jogo narrativo de exploração baseado na série de filmes Um Lugar Silencioso. Eu ainda não vi o
último lançamento da série, mas os 2 filmes dirigidos pelo John Krasinski são suspenses maravilhosos, eu realmente gosto muito desses filmes. O jogo foi feito para manter a marca viva, ele não segue diretamente nenhum dos filmes anteriores, e conta uma história à parte, que é muito cativante levando em conta as minhas expectativas. A personagem principal sofre perdas bastante emocionais durante a narrativa, e ela tem características muito únicas, que até ajudam na jogabilidade às vezes. Por exemplo, ela tem asma, então os momentos de muita ansiedade sempre podem piorar se você não se medicar rápido o suficiente, pois ela pode só clipe dela engasgando e acabar a clipe dela morrendo. Se você não viu os filmes, é importante você saber que os monstros da franquia são cegos, mas têm uma audição muito apurada. Então, para manter o espírito de lugar silencioso, nesse jogo você pode conectar seu microfone e os monstros vão atrás de você se te ouvirem fazendo barulho na vida real. Esse não é o primeiro jogo a implementar uma mecânica assim, mas aqui é tão adequado ter que ficar em silêncio que eu não tenho do que reclamar. Em partes. O jogo foi feito com a Unreal Engine, que faz ele ter um visual bem realista, mas que pariu, eles não otimizaram nada nessa jossa. Ele roda no meu computador com toda a graça de uma geladeira rolando colina abaixo. E eu sei que meu PC é bom, ele não é ótimo, mas ele é bem bom. Então o que isso me sugere é que eles não viam o jogo como um produto íntegro, que valia o esforço adicional para entregar a melhor experiência para o usuário. Ele é só um meio pro fim de continuar vendendo a marca Quiet Place, que é a franquia mais forçada que eu já vi na minha vida. O primeiro filme é uma obra de arte singular. Ele nunca precisou de uma sequência, apesar do segundo filme ser ótimo, mas um jogo mal otimizado assim pra completar o combo deixa uma impressão bem ruim pra quem é fã da série. Então eu tenho essa pequena frustração com o jogo. Ele claramente é um ótimo suspense pra coleção de qualquer um, mas às vezes só parece que os desenvolvedores não viam essa produção com o carinho que as equipes dos filmes parecem fazer no cinema. Apesar disso, é uma experiência decente que me agradou bastante. Eu honestamente esperava muito menos de um jogo feito pra vender filmes. Eu achei que essa ia ser uma outra situação igual a de Kick-Ass, mas não. É um jogo bem legal, apesar de tudo. E mantendo o espírito pós-apocalíptico, Stalker 2 parece um jogo ótimo. Eu não entendi como joga o parafuso e até hoje eu não saí disso. Mas o impacto cultural desse jogo fala por si só. É um jogo com mecânicas sólidas e uma história super interessante. O dia que eu aprender como sair daqui, eu prometo que eu conto mais. Call of Duty Black Ops 6. Eu sempre me considerei mais um cara de Battlefield, mas enquanto a EA tá ocupada comendo cola branca ao invés de fazer um Battlefield decente, Black Ops 6 me impressionou. Eu adorei a narrativa de espionagem e o clima de Guerra Fria é impecável. Eu não tava esperando por isso, mas esse é um bom jogo. As mecânicas de tiro são muito satisfatórias. Eu acho que eu finalmente entendo os caras que compram esse mesmo jogo todo ano. Eu tô sem palavras. É um jogo sólido, com ótima narrativa e atmosfera. Sem notas. Indiana Jones and the Great Circle, ou Indiana Jones e o Círculo Ótimo, é um jogo de aventura em primeira pessoa. Pausa. Parça. Eu entendo por que eles fizeram isso, mas eu discordo demais dessa decisão. Eles queriam que você se sentisse como se você fosse o próprio Dr. Jones, vivendo a sua aventura através dos seus olhos. Mas se eu não consigo ver quem eu sou, eu vou sempre achar que eu sou só eu. E eu vou repetir, eu não quero ser esse mané aleatório, eu quero ser o Indiana Jones. A câmera em terceira pessoa nunca foi um problema para os jogos do Batman ou do Homem-Aranha. Ela te permite dirigir as ações do personagem como se fosse um filme, mas você ainda é o responsável por essas ações. Então você suspende a sua descrença e entra na fantasia. Era isso que eu queria fazer com Indiana Jones. Dito isso, o jogo é muito bom. A história é ótima e emula perfeitamente a sensação de assistir um filme da franquia. Os personagens são escritos com todo o charme dos anos 80 que eu queria ver num jogo assim, e o visual é imaculado. Claro que a fidelidade gráfica é impressionante por si só, mas eu realmente aprecio a direção de arte, as roupas e os cenários. É tudo tão fiel ao que eu espero dos filmes que eu realmente fico impressionado. A jogabilidade é bem simples. Anda, soco, pula, chicote e escala. É quase um novo pedra, papel, tesoura, mas funciona muito bem pra te colocar na pele de um aventureiro improvisador igual Indiana Jones. Então pra mim, o jogo é um sucesso. É tudo que eu imaginei e mais um pouco. Balatro é um roguelike à base de cartas. Sorte desse jogo que eu joguei Midnight Suns primeiro. Mas aqui você pontua usando as combinações de cartas originais do poker. É meio difícil de explicar, mas é muito simples de entender. Você coleciona coringas que adicionam novos elementos para cada partida e é tudo pontuado à base de multiplicadores e combinações de cartas normais e alteradas, cada uma com uma característica própria.
Eu odeio como é difícil falar desse jogo sem parecer um lunático, mas o jogo é bom demais, é sério. Eu mando muito mal, mas o loop é super viciante e cada vez que você inicia uma nova rodada é completamente diferente, então você é obrigado a usar várias estratégias baseadas nos seus melhores coringas e cada cor de baralho que te inicia em condições distintas. Nossa, é muito bom. É quase tão complicado quanto jogar Koi-Koi, mas a diferença é que ninguém joga Koi-Koi e todo mundo joga poker, então eu recomendo os dois. Mind Over Magnet é uma plataforma 2D de quebra-cabeças muito charmoso. Desenvolvido pelo Game Maker's Toolkit, canal do YouTube apresentado pelo Mark Brown, que estuda e analisa vários jogos e suas mecânicas. Ele documentou todo o desenvolvimento desse jogo no canal dele por 3 anos, desde a concepção até o lançamento, e o resultado é um jogo curtinho muito agradável, com alguns quebra-cabeças bem desafiadores usando a mecânica principal do jogo, os imãs. Modéstia à parte, eu peguei o jogo por um ótimo desconto no dia do lançamento. Paguei só R$30, mas agora o Mark diminuiu o preço para R$10. E isso me deixa tão feliz que eu quero jogar Monopoly de novo. Eu recomendo muito que você dê uma chance para esse jogo. São só 2 horinhas, mas você não tira o sorriso do rosto nem por um momento. A lista tá quase acabando e o meu penúltimo jogo de 2024 literalmente me fez chorar feio, igualzinho uma criança. Before Your Eyes é um jogo diferente de tudo que eu já vi na vida, sem exagero nenhum. É um jogo onde você interage principalmente usando seus olhos. Ele conta a história do nosso personagem principal em primeira pessoa, e você vive uma vida inteira em algumas horas. Isso acontece porque em alguns momentos você vê um metrônomo na tela, e se você pisca, sua vida passa para a próxima fase. E não tem como voltar. É de quebrar o coração quando você se vê aproveitando um momento e você abaixa sua guarda só por um segundo e de repente aquilo fica pra trás. E você não pode fazer nada sobre isso. É uma mensagem muito forte que o jogo comunica impecavelmente. É inevitável, você vai acabar piscando. Não importa o quanto você queira ficar e aproveitar aquele momento, as coisas ficam pra trás. Boas e ruins. Igualzinho na vida real. Conforme a nossa história evolui, ela amadurece junto com o nosso personagem. As emoções vão ficando mais intensas, seus olhos vão se enchendo de lágrimas e fica cada vez mais difícil não fechá-los. Eu legitimamente acredito que todo mundo deveria jogar esse jogo pelo menos uma vez, e por isso eu não vou falar mais nada. Joga Before Your Eyes, eu prometo que você não vai se arrepender. E para concluir o ano com uma nota um pouco mais leve, Thank Goodness You're Here é um jogo de comédia e aventura, cheio de humor ácido britânico e todo o charme dessas ilustrações que fazem você sentir que você tá jogando um desenho animado. Você joga como um carinha amarelo que é enviado para uma cidade no norte da Inglaterra para uma reunião com o prefeito, mas como ele tá ocupado, você explora a cidade e ajuda os cidadãos. Todo mundo nessa merda de cidade precisa de ajuda com alguma coisa, e é sempre hilário como tudo se conecta de maneira super maluca. Só pra te dar um gostinho do humor do jogo, eu quero te dar um spoiler de como foi a minha primeira vez jogando. Você pode pular adiante se quiser, eu recomendo que você jogue primeiro e volte pra ver se a sua experiência foi parecida. Quando você chega na cidade, a moça na recepção te avisa que o prefeito não pode atender você agora, mas logo ele te chama se você esperar. É nesse momento que você levanta e sai pra explorar a cidade e joga o jogo. Adivinha quem decidiu esperar o prefeito chamar ao invés de jogar o maldito jogo? Fui eu! Eu esperei, do jeito que a moça mandou. E adivinha? O prefeito realmente me chamou e os créditos começaram a subir. Eu terminei o jogo sem ajudar um único cidadão. Eu só fiquei sentado lá por 15 minutos. Foi maravilhoso. Do mesmo jeito que Before Your Eyes me fez chorar na vida real, tiveram alguns momentos nesse jogo onde eu ri alto de verdade. É uma experiência muito alto astral que encerrou meu ano de maneira super leve e divertida. E no fim das contas, não é isso que todo jogo deveria ser? Divertido? 2024 pode ter sido visto como um ano fraco em lançamentos, mas eu aproveitei cada novo jogo e tive ótimos momentos visitando experiências mais antigas também. Eu estaria mentindo se eu dissesse que 2024 não foi um ótimo ano, recheado de jogos divertidos. E qual jogo é mais divertido do que Monopoly?